O Caminho dos Reis por Brandon Sanderson. Capítulo 48. Morango. Eles levam embora a luz, onde quer que espreitem, pele que é queimada. Corm Shen, página 104. Shallan estava sentada em silêncio, recostada em uma cama de lençóis brancos esterilizados, em um dos muitos hospitais de Kharbran. Seu braço estava envolto em um curativo bem cuidado, e ela segurava sua prancheta de desenho diante de si. As enfermeiras haviam relutantemente deixado que ela desenhasse, contando que não ficasse nervosa. Seu braço doía, havia se cortado mais profundamente do que pretendera. Esperara simular a ferida causada pelo cálice quebrado. Não pensara o bastante para entender como isso ia parecer uma tentativa de suicídio. Embora tenha protestado que simplesmente caíra da cama, podia perceber que as enfermeiras e os fervorosos não aceitavam sua explicação. Ela não podia culpá-los. Os resultados eram embaraçosos, mas pelo menos ninguém pensou que havia transmutado para criar todo aquele sangue. O embaraço era um preço válido para escapar de suspeitas. Ela continuou a desenhar. Estava em um quarto grande e espaçoso, em um hospital kharbrantiano. As paredes com várias camas alinhadas, a não ser pelos incômodos óbvios. Seus 2 dias no hospital haviam passado razoavelmente bem. Ela tivera bastante tempo para pensar sobre aquela tarde mais estranha de sua vida, quando vira fantasmas, transformara vidro em sangue e ouvir um fervoroso oferecer abandonar o fervor para ficar com ela. Ela fizera vários desenhos daquele quarto de hospital. As criaturas espreitavam nas imagens, permanecendo nos campos do quarto. A presença delas fazia com que fosse difícil para dormir, mas estava lentamente se acostumando. O ar cheirava a sabão e óleo de listre. Era banhada regularmente, e seu braço lavado com antisséptico para espantar os esprenos de putrefação. Cerca de metade das camas abrigavam mulheres doentes, e havia divisórias de tecido em molduras de madeira com rodas que podiam ser movidas entre os leitos para a privacidade. Shallan vestia seu robe branco simples que abria na frente e que tinha uma longa manga esquerda fechada com um cordão para proteger a mão segura. Ela havia transferido sua bolsa segura para o robe, abotoando-a dentro da manga esquerda. Ninguém havia olhado dentro da bolsa. Depois de darem banho em Shallan, sua bolsa segura fora desabotoada e entregue a ela, sem uma palavra. Apesar do seu peso incomum, não se olhava dentro da bolsa segura de uma mulher. Ainda assim, ela ficava com a bolsa por perto sempre que possível. No hospital, todas as suas necessidades eram providas, mas ela não podia ir embora. Era como estar em casa, nas propriedades do seu pai. Mais e mais, isso a apavorava tanto quanto os cabeças de símbolos. Ela tivera uma provinha de independência e não queria voltar à vida de antes. Protegida, mimada, exibida como um troféu. Infelizmente, era improvável que voltasse a estudar. Com Jasnah, sua suposta tentativa de suicídio dava-lhe uma excelente razão para voltar para casa. Precisava ir. Permanecer enviando o transmutador sozinho seria egoísta, considerando essa oportunidade para partir sem levantar suspeitas. Além disso, ela havia usado o transmutador. Poderia aproveitar a longa viagem de volta para descobrir como havia feito isso. Então, estar pronta para ajudar sua família, quando chegasse. Ela suspirou e, depois de alguns sombreados, terminou seu desenho. Era uma imagem daquele lugar estranho que havia visitado. Aquele horizonte distante, com seu sol poderoso, mas frio, as nuvens acima correndo na sua direção, fazendo com que o sol parecesse estar no final de um longo túnel. Acima do oceano flutuavam centenas de chamas, um mar de luzes sobre o mar de contas de vidro. Ela levantou a imagem, olhando para o desenho que estava por baixo. Era ela, encolhida na cama, cercada pelas estranhas criaturas. Não ousava contar a Jasnah o que vira. Tinha medo de revelar que havia transmutado e, portanto, cometido o roubo. A imagem seguinte era dela deitada no chão em meio ao sangue. Shallan levantou os olhos do caderno. Uma fervorosa vestida de branco estava sentada contra a parede ali perto, fingindo costurar, mas na verdade, vigiando, caso Shallan decidisse se machucar novamente. Shallan apertou os lábios em uma linha fina. É uma boa desculpa, ela disse para si mesma. Funciona perfeitamente.
Pare de sentir tanta vergonha. Voltou para o último esboço do dia. Representava um dos cabeças de símbolos. Sem olhos, sem rosto, só aquele irregular símbolo alienígena com pontas semelhantes a cacos de cristal. Eles tinham que ter algo a ver com a transmutação, não tinham? Eu visitei outro lugar, ela pensou. Acho que falei com o espírito do cálice. Será que um cálice tinha alma? Ao abrir sua bolsa para verificar o transmutador, descobriu que a esfera que Cabeçal lhe dera havia deixado de brilhar. Lembrava-se de uma vaga sensação de luz e beleza, uma tempestade dentro dela. Ela tirara parte da luz da esfera e a entregara ao cálice, ao espreno do cálice, como um suborno para se transformar. Era assim que a transmutação funcionava? Ou ela estava apenas forçando conexões? Shallan baixou o caderno enquanto visitantes adentravam o quarto e começavam a se mover entre os pacientes. A maioria das mulheres sentou-se animadamente ao ver o rei Taravanjan, com seus trajes laranja e argentil e maduro. Ele pausou em cada cama para conversar. Ela ouvira dizer que ele fazia visitas frequentes, pelo menos uma vez por semana. Por fim, ele chegou ao leito de Shallan. Sorriu para ela, sentando-se em um banco acolchoado, fornecido por um de seus muitos assistentes. E a jovem Shallan Davar? Fiquei terrivelmente triste ao saber do seu acidente. Desculpe não ter vindo antes. Os deveres do Estado me impediram. Está tudo bem, Vossa Majestade. Não está, disse ele. Mas as coisas não são como devem ser. Há muitos que reclamam que passo tempo demais aqui. Shallan sorriu. Essas reclamações nunca eram veementes. Os senhores de terras e senhores das casas que praticavam jogos políticos na corte estavam bastante satisfeitos com um rei que passeava tanto tempo fora do palácio, ignorando suas tramas. Este hospital é incrível, Vossa Majestade. Mal posso acreditar em como todos são bem tratados. Ele abriu um largo sorriso. Meu grande triunfo. Tanto olhos claros quanto olhos escuros. Ninguém é deixado de lado. Seja mendigo, prostituta ou marinheiro de outras terras. Tudo é pago pelo Palaneu, sabe? De certo modo, até o mais obscuro e inútil registro está ajudando a curar os enfermos. Estou feliz de estar aqui. Duvido, criança. Um hospital como este é talvez a única coisa em que um homem pode investir tanto dinheiro e ficar exultante se nunca for usada. É uma tragédia que você tenha se tornado minha hóspede. O que quero dizer é que prefiro ficar doente aqui do que em qualquer outro lugar, mas suponho que seja como dizer que é preferível se engasgar com vinho do que com água e sabão. Ele riu. Você é uma menina doce, disse ele se levantando. Há algo que eu possa fazer para melhorar sua estadia? Encerrá-la? Infelizmente, não posso dar essa permissão, replicou ele com um olhar terno. Tenho que me curvar à sabedoria dos meus cirurgiões e enfermeiras. Eles dizem que você ainda corre risco. Temos que pensar na sua saúde. Manter-me aqui me dá saúde às custas do meu bem-estar, Vossa Majestade. Ele balançou a cabeça. Não podemos permitir que você sofra outro acidente. Eu compreendo, mas prometo que estou me sentindo muito melhor. O episódio que tive foi causado por excesso de trabalho, mas agora que estou relaxada, não corro mais perigo. Isso é ótimo, mas ainda precisamos mantê-la aqui por mais uns dias. Sim, Vossa Majestade, mas eu poderia pelo menos receber visitas? Até agora, a equipe do hospital insistiu que eu não devia ser incomodada. Sim, entendo que isso poderia ajudá-la. Vou falar com os fervorosos e sugerir que lhe permitam receber alguns visitantes. Ele hesitou. Quando estiver recuperada, poderia ser melhor suspender seu treinamento. Ela fez uma careta, tentando não sentir nojo de si mesma pelo fingimento. Detestaria fazer isso, Vossa Majestade, mas estou sentindo muita falta da minha família. Talvez eu deva voltar para casa. Uma excelente ideia. Tenho certeza de que os fervorosos ficarão mais inclinados a liberá-la se souberem que você está indo para casa. Ele sorriu generosamente, pousando uma mão no seu ombro. Este mundo, às vezes, é uma tempestade, mas lembre-se de que o sol sempre se levanta novamente. Obrigada, Vossa Majestade. O rei se afastou, visitando outros pacientes, depois conversando em voz baixa com os fervorosos.
Nem 5 minutos se passaram antes que Jasná entrasse pela porta, com seu característico andar empertigado. Estava usando um lindo vestido azul escuro com bordados dourados. Seu cabelo preto estava trançado e preso com 6 grampos de ouro. Suas bochechas brilhavam com blush, os lábios rubros com pintura. Ela se destacava na sala branca como uma flor em um campo de pedra estéril. Ela deslizou na direção de Shallan, com os pés ocultos sob a bainha da saia de seda, carregando um livro grosso sob o braço. Um fervoroso trouxe-lhe um banco e ela se sentou no mesmo lugar onde estivera o rei. Jasná observou Shallan, o rosto rígido e impassível. Já me disseram que a minha tutela é exigente, até mesmo severa. Esse é um dos motivos por que costumo recusar pupilas. Peço perdão pela minha fraqueza luminosa, disse Shallan baixando os olhos. Jasná pareceu descontente. Não quis sugerir que fosse culpa sua, menina. Estava tentando dizer o contrário. Infelizmente não estou acostumada com tal comportamento. Pedir desculpas? Sim. Bem, sabe, para criar habilidade em pedir desculpas, é preciso primeiro cometer erros. É esse o seu problema, Jasná. A senhora é absolutamente péssima nisso. A expressão da mulher suavizou-se. O rei mencionou que você pretende voltar à sua família. O quê? Quando? Nós nos encontramos no corredor lá fora, disse ela, e ele finalmente me deu a permissão de visitá-la. Assim, até parece que a senhora estava lá esperando. Jasná não respondeu. Mas a sua pesquisa pode ser feita na câmara de espera do hospital. Ela hesitou. Tem sido um pouco difícil me concentrar nesses últimos dias. Jasná, quase está agindo feito uma humana. Jasná fitou-a com reprovação, e Shallan fez uma se retraiu, imediatamente se arrependendo de suas palavras. Sinto muito, eu não aprendo, não é? Ou talvez esteja apenas praticando a arte da desculpa, para não ficar tão constrangida quando for necessário, como eu. Muito astuto da minha parte. De fato, posso parar agora, então? Pediu Shallan. Acho que já pratiquei o bastante. Na minha opinião, pedir desculpas é uma arte que precisa de mais mestres. Não me use como modelo. O orgulho muitas vezes é confundido com impecabilidade. Ela se inclinou para a frente. Sinto muito, Shallan Davar, ao sobrecarregá-la. Posso ter feito um mal ao mundo e roubado dele uma das grandes eruditas da nova geração. Shallan enrubesceu, sentindo-se ainda mais tola e culpada. Seus olhos foram até a mão de sua mestra. Jasná usava a luva preta que ocultava a cópia, com os dedos da sua mão segura. Shallan agarrou a bolsa segura contendo o transmutador. Se Jasná soubesse... Jasná tirou o livro debaixo do seu braço e colocou-o na mesa ao lado de Shallan. Isso é para você. Shallan pegou o livro e abriu na folha de rosto, mas estava em branco. A seguinte também, assim como todas no seu interior. A ruga na sua testa se aprofundou e ela olhou para Jasná. Ele se chama Livro das Páginas Infinitas, disse Jasná. Tenho certeza de que não são infinitas, Luminosa. Ela abriu a última página e mostrou-a. Jasná sorriu. É uma metáfora, Shallan. Muitos anos atrás, uma pessoa querida fez uma bela tentativa de me converter ao vorinismo. Esse foi o método que ele usou. Shallan inclinou a cabeça. A sua busca é pela verdade, continuou Jasná. Mas você também se apega à sua fé. Isso merece muita admiração. Procure o devotário da sinceridade. É um dos menores devotários, mas este livro é seu guia. Um livro com páginas em branco? De fato, eles adoram o Todo-Poderoso, mas são guiados pela crença de que sempre há mais respostas a serem descobertas. O livro não pode ser preenchido, já que há sempre algo novo a aprender. Nesse devotário, ninguém é punido por fazer perguntas, mesmo aquelas que desafiam os preceitos do vorinismo. Ela balançou a cabeça. Não posso explicar os dogmas deles. Você deve conseguir encontrá-los em Vedenar. Embora não haja nenhum em Kharbran. Shallan deixou a voz morrer ao notar como a mão de Jasná pousava carinhosamente no livro. Era precioso para ela. Não imaginei que houvesse fervorosos dispostos a questionar as próprias crenças. Jasná ergueu uma sobrancelha. É possível encontrar homens sábios em qualquer religião, Shallan, e bons homens em todas as nações. Aqueles que verdadeiramente buscam a sabedoria,
aqueles que reconhecem a virtude em seus adversários e que aprendem com quem aponta seus erros. Todos os outros, herege, vorim, esperista ou maquiano, têm mentes igualmente fechadas. Ela retirou a mão do livro, fazendo menção de se levantar. Ele está errado, disse Shallan subitamente, compreendendo. Jasnah se voltou para ela. Cabeçal, explicou Shallan, o rosto vermelho. Ele disse que a senhora estava pesquisando os esvaziadores porque desejava provar que o vorinismo era falso. Jasnah bufou, zombeteira. Não dedicaria 4 anos da minha vida a uma busca tão vazia. É idiotice tentar provar uma negativa. Os vorins que acreditem no que quiserem. Os sábios entre eles encontrarão bondade e consolo na sua fé. Os tolos serão tolos, independentemente de que acreditam. Shallan franziu o senho. Então por que Jasnah estava estudando os esvaziadores? Ah, é só falar da tempestade que começa a ventar, disse Jasnah, voltando-se para a entrada do quarto. Assustada, Shallan percebeu que Cabeçal havia acabado de chegar, vestindo seu traje cinzento de costume. Estava discutindo em voz baixa com uma enfermeira, que apontava para a cesta que ele carregava. Finalmente, a enfermeira jogou as mãos para o alto e foi embora, deixando Cabeçal se aproximar triunfante. Finalmente, disse ele a Shallan, o velho Mungan sabe ser um verdadeiro tirano. Mungan? Perguntou Shallan. O fervoroso que administra este lugar, explicou Cabeçal. Deviam ter permitido minha entrada imediatamente. Afinal de contas, eu sei do que você precisa para melhorar. Ele pegou uma jarra de geleia com um sorriso largo. Jasnah continuou no seu banco, fitando Cabeçal do outro lado da cama. Pensei que você daria uma trégua a Shallan, considerando que sua atenção a levou ao desespero. Cabeçal enrusbeceu. Ele olhou para Shallan, que viu a súplica nos seus olhos. Não foi você, Cabeçal, disse ela. Eu só... não estava pronta para a vida fora de casa. Ainda não sei o que me passou pela cabeça. Nunca fiz nada assim antes. Ele sorriu, puxando um banco para se sentar. Na minha opinião, é a falta de cor nesses lugares que mantém as pessoas doentes por tanto tempo. Isso e a falta de comida adequada. Ele piscou, voltando o pote para Shallan. Era de um vermelho escuro. Morango. Nunca ouvi falar, disse Shallan. É extremamente raro, disse Jasnah, estendendo a mão para o pote. Como a maioria das plantas de Shinovar, não cresce em outros locais. Cabeçal pareceu surpreso quando Jasnah removeu a tampa e passou um dedo no interior do pote. Ela hesitou. Então, levou uma porção de geleia ao nariz para cheirá-la. Pensei que a senhora detestasse geleia, luminosa Jasnah. E detesto, só estava curiosa em relação ao cheiro. Ouvi falar que morangos têm um aroma bem característico. Ela fechou a tampa, então limpou o dedo no seu lenço. Também trouxe pão, disse Cabeçal. Ele tirou um pequeno pedaço de pão fofo. É gentil da sua parte não me culpar, Shallan, mas percebo agora que fui muito insistente nas minhas atenções. Pensei que talvez pudesse trazer isto e... E o quê? Cortou Jasnah. Absolver a si mesmo? Sinto muito por levá-lo ao suicídio. Tome aqui um pouco de pão. Com o rosto corado, ele baixou os olhos. É claro que quero um pedaço, disse Shallan, olhando feio para Jasnah. E ela também. Foi muito gentil da sua parte, Cabeçal. Ela pegou o pão, partindo um pedaço para Cabeçal, outro para si mesma e um para Jasnah. Não, disse Jasnah. Obrigada. Jasnah, poderia por favor experimentar só um pouco? Incomodava-lhe o fato de os outros dois não se darem bem. A mulher mais velha suspirou. Ora, está bem. Ela pegou o pão, segurando-o enquanto Shallan e Cabeçal comiam. O pão era úmido e delicioso, embora Jasnah tenha feito uma careta ao colocar o seu pedaço na boca e mastigá-lo. Você realmente devia experimentar a geleia, disse Cabeçal para Shallan. Morango é muito difícil de encontrar. Tive que procurar muito. Sem dúvida, subornando comerciantes com dinheiro do rei, comentou Jasnah. Cabeçal suspirou. Luminosa Jasnah, entendo que a senhora não gosta de mim, mas estou me esforçando muito para ser agradável. Poderia pelo menos fingir fazer o mesmo? Jasnah olhou de relance para Shallan, provavelmente lembrando-se da suposição de Cabeçal que minar o vorinismo era a meta de sua pesquisa.
Ela não pediu desculpas, mas também não retrucou. Menos mal, pensou Shallan. A geleia, Shallan, disse Cabeçal, oferecendo-lhe uma fatia de pão. Ah, claro! Ela removeu a tampa do pote, segurando-o entre os joelhos e usando a mão livre. Imagino que tenha perdido seu navio, comentou Cabeçal. Sim. Que navio? Perguntou Jasnah. Shallan se retraiu. Eu estava planejando ir embora, Luminosa. Sinto muito. Devia ter lhe contado. Jasnah inclinou-se para trás. Suponho que era de se esperar, considerando tudo o que aconteceu. Geleia? Ofereceu Cabeçal novamente. Shallan franziu o senho. Ele estava sendo particularmente insistente em relação à geleia. Ela levantou o pote e cheirou-o. Depois recuou. Que cheiro horrível! Isso é geleia? Cheirava a vinagre e limo. O quê? Disse Cabeçal alarmado. Ele pegou o pote, cheirando o conteúdo e depois se afastou com um ar enojado. Parece que comprou um pote estragado, comentou Jasnah. Não deveria ter esse cheiro? De modo algum, respondeu Cabeçal. Ele hesitou. Então, passou o dedo na geleia mesmo assim, provando um grande bocado. Cabeçal, disse Shallan, isso é nojento. Ele tossiu, mas forçou-se a engolir. Na verdade, não está tão ruim. Você devia experimentar. O quê? De verdade, insistiu ele, empurrando a geleia na direção dela. Quer dizer, eu queria fazer algo especial para você, e acabou dando muito errado. Eu não vou provar, Cabeçal. Ele hesitou como se estivesse pensando em obrigá-la. Por que estava agindo de modo tão estranho? Cabeçal levou uma mão à cabeça, se levantou e afastou-se cambaleando do leito. Então acelerou o passo rumo à saída. Ele só chegou à metade do caminho antes de cair no chão, seu corpo escorregando um pouco na pedra imaculada. Cabeçal! Disse Shallan, saltando da cama e correndo até ele, sem se importar com suas poucas vestes. Ele estava tremendo e ela também. O quarto estava girando. Subitamente ela se sentiu muito cansada. Tentou ficar de pé, mas escorregou zonza. Mal sentiu quando atingiu o chão. Alguém estava se ajoelhando ao lado dela, praguejando. Jasnah, sua voz estava longe. Ela foi envenenada. Preciso de uma granada. Tragam-me uma granada. Tem uma na minha bolsa segura, Shallan pensou. Tateou ela desajeitadamente, conseguindo desfazer o laço da manga de sua mão segura. Por quê? Porque ela quer. Mas não posso mostrar isso a ela. O transmutador. Sua mente estava tão confusa. Shallan, disse a voz de Jasnah em um sussurro ansioso. Vou ter que transmutar seu sangue para purificá-lo. Vai ser perigoso. Extremamente perigoso. Não sou boa com carne ou sangue. Não é minha especialidade. Ela precisa dele para me salvar. Debilmente, ela puxou sua bolsa segura com a mão direita. Você não pode. Silêncio, menina. Onde está a granada que eu pedi? Você não pode transmutar, disse Shallan em um fio de voz, abrindo o cordão da sua bolsa. Ela a virou de cabeça para baixo, vendo vagamente um objeto dourado cair no chão, junto com a granada que recebera de Cabeçal. Pai das tempestades, por que o quarto estava girando tanto? Jasnah ofegou, surpresa. Era um som distante. Apagando. Algo aconteceu. Um lampejo de calor atravessou Shallan, queimando, algo dentro da sua pele, como se houvesse sido jogado em um caldeirão fervilhante. Ela gritou, arqueando as costas, seus músculos espamando, e tudo ficou preto.